eterna. E a gente vai para o terceiro e penúltimo ponto de hoje. Número 7. Você crê no Evangelho? Essa é uma pergunta. A primeira pergunta a gente respondeu: Jesus Cristo é único e incomparável? Sim, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só tem Ele. Só que agora, veja só. Você crê no Evangelho? Nós voltamos à questão fundamental do início do capítulo. Você é uma pessoa que crê nisso que você está lendo, nisso que você escuta. Esse livro tem 3 categorias de leitores. O David Platt fala sobre essas 3 categorias, nesse ponto número 7. Olha o que essas pessoas estão falando nesse quadrinho, nessa charge. Primeira categoria, leitores que não creem no Evangelho. Uma pessoa está na sua casa e 2 outras pessoas batem na porta. Tipo os testemunhos de Jeová no domingo de manhã, quando você está saindo para EBD. Não bate na sua porta? Não bate na da gente, porque a gente mora em apartamento, mas quando a gente morava em casa batia muito. E aí o que acontece? As pessoas vêm com folhetos, sentinela, né? Vários são os nomes. Eles, os mormons, também passam, né? Geralmente em 2, com a bolsinha, com a gravatinha, tudo mais. Aí bate lá na sua porta e diz assim: eu posso entregar uma literatura? Geralmente o que é que você deve dizer? Vai embora. Não faça isso. Só diga assim: eu creio em Cristo, a Bíblia Sagrada é minha regra de fé e prática, vá com Deus e que Ele lhe abençoe. Mais fácil, né? Mais educado também. Mas esses que apareceram entregaram um folheto em branco. E o rapaz que abriu a porta de casa disse: esse panfleto está em branco. Ele disse: somos ateus. Eles não acreditam em nada. Eles não têm o que dizer sobre a salvação, porque eles não acreditam nem que você vai ter uma vida eterna e nem uma morte eterna. Existem pessoas que simplesmente acham que depois que a gente fecha os olhos, a nossa vida está aniquilada. A alma não tem mais vida. Acabou tudo. É um pensamento errado, mas existe gente que pensa assim. Então, a primeira categoria são pessoas que não creem no Evangelho. Se elas não creem no Evangelho, elas têm perspectiva de vida? Não. É aquela história do aqui e do agora. É por isso que elas vivem como se não houvesse amanhã. Como dizia um filme que a gente assistia na sessão da tarde, até um dia desse, né? Passava quase que todo ano, curtindo a vida adoidado. Não tem consequência do que eu vou fazer, porque eu não vou ser punido, nem vou ser salvo de nada. Eu estou só vivendo, curtindo a vida. Muita gente curte a vida aqui, e a vida é tão curta, que essa curtição não vale a pena. Porque a eternidade, para ela, com Cristo não vai existir. Mas a eternidade é para todo ser humano, ou com Cristo, ou sem Ele. Sem Ele é muito pior. Então, essas pessoas inicialmente vão ler esse livro sem crer no Evangelho, elas não estão interessadas na mensagem. É fato que se você fizer um trabalho de evangelismo na universidade, na escola, no início você vai convidar pessoas e elas vão falar alguma coisa, você vai falar alguma coisa para elas e elas vão ficar assim, ó. Você está lá falando, elas... Você vai estar tocando, cantando as músicas lá bem empolgado e Deus vai estar operando na sua vida e na das pessoas que estão junto com você, e aquela pessoa vai estar assim. Não acaba não. É assim uma pessoa sem Deus. Não tem interesse na mensagem do Evangelho. Inicialmente elas não estão abertas a serem convencidas por essa mensagem. Mas aí vem uma segunda categoria. A segunda categoria é a dos que se dizem cristãos, mas eles não creem no Evangelho. Eu pesquisei muita coisa, só que não dava tempo para a gente falar aqui. Mas depois coloquem, por curiosidade, no Google, a expressão em inglês Open-Minded Christian. Open-Minded Christian.
cristão de mente aberta. Se você colocar em português também dá certo. Mas o Open-Minded Christian, você vai ver a quantidade de livros escritos nos Estados Unidos sobre isso. A quantidade de pessoas, jovens ou não, que pregam sobre isso. Isso está chegando aqui. Sabe o que é o cristão de mente aberta? É o cristão coach. Quem é o centro? Quem tem a força? Não é o He-Man, sou eu. Quem pode tudo? É aquela coisa. Quando eu era um pouquinho mais novo, as pessoas faziam reuniões motivacionais e diziam assim: eu quero, eu posso, eu consigo. Agora repita: eu quero, eu posso, eu consigo. Eu. Você quer? Você pode até querer. Poder e conseguir é outra história. Não é verdade? Você pode e consegue se for da vontade de Deus. Isso nós entendemos. O que eu quero para a minha vida nem sempre é o melhor. Então Ele sabe o que é o melhor para a minha vida. Eu preciso conformar minha vontade com a vontade dEle. Então esses que se dizem cristãos, mas não creem no Evangelho, são os que dizem: eu sou cristão progressista. Sabe o que é o cristão progressista? É aquele que acha que está tudo muito estranho e as coisas precisam evoluir, está tudo muito atrasado. Essa palavra aí de Paulo era para aquela época, mas para hoje não serve não. A gente tem que pensar mais à frente. Progresso, evolução. Cristão progressista, às vezes, dependendo de como a gente encara, pode ser o cristão canhoto. E não existe nada mais contraditório do que um cristão à esquerda, se é que você me entende. Outro ponto, cristão de mente aberta. Olha, eu acredito no Evangelho, mas você tem que manter a mente aberta. Você tem que ser uma pessoa de mente aberta. Você tem que apoiar as pessoas do mesmo sexo que querem casar. Por quê? Porque o importante é o amor. Você é contra o amor? Não pode. Deus não é amor, as pessoas não se amam, mais natural é que elas se unam. Mas não é isso que a palavra de Deus nos diz que deve acontecer. É o cristão que frequenta a igreja. É aquele que diz assim: eu sou cristão. Por quê? A resposta é certa: porque eu nasci de novo. Porque Cristo morreu por mim. Porque eu creio no Evangelho. Resposta errada: porque eu frequento a igreja. Frequentador de igreja você tem a rodo. Tem gente demais frequentando igreja. E igreja tem demais. Abri uma na esquina da nossa casa. Mas o que eu quero dizer é que igreja tem em cada esquina. E frequentador de igreja tem também em cada esquina. Quem é verdadeiro e quem é falso? Quem é falso é quem acha que só por frequentar a igreja está no céu. Quem é o verdadeiro? É quem frequenta a igreja porque foi salvo e vai para o céu. Eu não frequento a igreja para ser salvo. Eu frequento a igreja porque é uma necessidade de quem é salvo. Conviver com os que também são salvos e se fortalecer na fé. É por isso que eu venho para cá. Não é porque aqui é legal. Vou para aquela igreja porque aquela igreja é legal. Vou para aquela igreja porque tem uns jovens descolados. Não. Vou para aquela igreja porque o louvor é bom. O pessoal toca bem, canta bem. De fato aqui tocam bem, cantam bem, mas não é por isso que eu vou vir para cá. Eu não vou vir para cá só porque pastor Juan prega bem, porque pastor Jamerson dá show de pregação. Não. Eu vou vir para cá porque eu tenho certeza que o Evangelho é a verdade. E se aqui é pregado o Evangelho, então eu estou me alimentando com a verdade. Eu não sou um mero frequentador de igreja, é porque eu nasci de novo que eu estou aqui. E aí vem o último ponto. Os leitores que creem no Evangelho. Terceiro tipo, terceira categoria. Esses leitores que creem no Evangelho são aqueles que compreenderam toda essa mensagem que eu falei aqui. São aqueles que de fato se juntam para louvar o Senhor e que sabem que tudo que está sendo trabalhado por esse livro é o que a Bíblia expressa. É o que a gente precisa ser, independente de como o mundo está. É ser diferente mesmo. Ser diferente é complicado. É muito complicado. Você sabe perfeitamente
que eu posso usar uma camisa como essa aqui dentro e ninguém vai se escandalizar com isso. Vai para a universidade. De longe a pessoa só está vendo a cruz, né? Mas quando chega perto, aí ela vai ver esperança. E ela vai ver várias outras palavras que são a mesma esperança em outras línguas. Aí ela vai ver que aqui embaixo tem o nome Portas Abertas. O que é isso? Aí você pode começar a falar a respeito do Evangelho. Uma camisa que causou estranheza é uma porta para você falar de Deus e é uma porta para que pessoas lhe rejeitem. Se você é o leitor que crê no Evangelho, você continua insistindo na verdade do Evangelho. Se você foi só um fogo de palha dentro da igreja, você rapidamente vai apagar. E na próxima semana, você aposenta a camisa e usa uma que seja mais parecida com a do restante das pessoas. Próximo, oitavo e último ponto desse capítulo que nós estamos trabalhando é um chamado à convicção, compaixão e coragem. Primeira coisa é a respeito da convicção. Então, o autor nos chama, ao lidar com cada um desses temas, a convicção. Você não pode viver em dúvida na sua vida. Você precisa falar com convicção e viver com convicção. Por quê? Porque o cenário moral que a gente está vivendo é terrível. Todos os dias alguma coisa muda. Todos os dias. Até um tempo atrás, você escutava falar em pessoas fazendo cirurgia para mudar de sexo? Bota 10 anos atrás, 2012, não escutava. Até uns 10 anos, pegando aqui como base 2012, você escutava falar de pessoas que pegavam o celular e começavam a passar aqui fotos e mais fotos de pessoas para escolher o seu par, tipo cardápio de pessoas, cardápio de ser humano. Essa que eu quero, essa que eu não quero, essa aqui, deu match não, vai, volta. Existia? Agora tem até o Tinder Gospel. Não existia nada disso. Na realidade, não existia a facilidade de você ser cada vez mais baixo moralmente quanto a gente tem hoje. As pessoas estão chegando ao fundo do poço moral e mesmo assim elas continuam caminhando ou cavando para que consiga ir mais longe na degradação moral delas. A degradação moral está tão forte que a gente às vezes olha para a praça de alimentação de um shopping e a gente diz, o que é isso? Há uns 20 anos, eu estava no ensino médio e um professor de história dizia assim, você quer ter uma aula de sociologia, vá para a praça de alimentação do shopping. O shopping tinha acabado de ser inaugurado, poucos anos antes. E a gente ia para lá e ficava observando aquele menino de 10 anos de idade, correndo, sem pai, sem mãe. Aquele bando que andava assim, né, um atrás do outro, as calças lá embaixo, as camisas, né, do rap, aquela coisa toda, andando. Não compravam, não consumiam, mas usavam as cadeiras que as famílias deveriam estar usando para almoçar ou para jantar. Estavam ali. E a forma como eles se relacionavam. Escolhiam a vítima, iam lá. E vice-versa, viu? Também tinha o grupinho das menininhas que escolhiam a vítima e atravessavam para ir lá. Infelizmente. Vai hoje. A coisa está muito pior. Não é aula de sociologia, é aula de depravação total. Se você quer entender o que é depravação total, vai para o meio do shopping. Melhor, faz algo mais barato. Abre a porta de casa e vai para frente dela. Só vê as pessoas passando.
Lembra o que o pastor Rondo falou aqui da senhora que estava lá no canal do Bodocongó, que ele passou de carro e ela deu uma cusparada no vidro do carro dele? O que é isso? Pecado. O que é isso? Depravação. O que é isso? Cenário moral deplorável. É cada dia mais triste ver o que as pessoas estão fazendo com elas mesmas. Nós temos uma batalha a enfrentar. Não dá para viver mais como se a gente não tivesse nada a ver com isso. É a vida dela, ela faz o que ela quiser. Não, nós temos responsabilidade, enquanto cristãos, de pregar para essas pessoas, porque a gente sabe que elas estão indo direto para o inferno. E se a gente não fizer a parte da gente de pregar a palavra, elas nunca vão conhecer o único caminho que as reconciliará com Deus e as libertará da morte eterna. Então, existe sim uma batalha a enfrentar. Essa batalha, primeiro, eu encaro como uma batalha dentro de nós, para que a gente deixe de ser frouxo, covarde, parado no tempo e no espaço e comece a agir. É porque eu sou tímido. Não interessa, você tem que pregar. Em Cristo você vai ter ousadia para pregar. Se prepare e abra a boca. Ponto. É uma batalha dentro da gente, porque mas o que eles vão pensar de mim? Não interessa o que eles vão pensar de você, interessa o que Deus vai pensar de você. Eles podem pensar o que quiserem, eles não são os donos do seu destino eterno. Eles não decidem quem você vai ser e o que você vai ganhar lá na frente. Mas Deus sim. Tem que falar com convicção, porque o cenário moral está cada vez pior e a batalha a enfrentar é diária e difícil. E discussão sobre temas cruciais a gente não escuta em todo lugar. Eu tenho acompanhado alguns grupos falando na internet sobre temas muito difíceis, mas nenhum desses grupos é evangélico. Não sei quantos daqui conhecem um grupo chamado Brasil Paralelo. Eles produzem muito conteúdo bom, todos católicos. E é impressionante como eles falam de evangelho, de Deus. Hoje eu escutei um vídeo e disse, não, peraí, como uma personalidade lá foi convertida ao cristianismo? Eu disse, não, eu vou olhar aqui. A pessoa se converteu ao cristianismo e ela vai contar o testemunho dela. Ele disse, não, eu comecei a ir para a missa, porque minha esposa me levou e me mostrou a importância de ser uma pessoa diferente. E quando eu cheguei lá, eu escutei a mensagem. Onde é que a gente está? Onde é que a gente está que não está participando desses espaços? Não só isso, eu também escutei uma pessoa falando, uma pessoa que tem um Instagram muito interessante, que é @o_Danilo_Cavalcante. Esse cara é muito inteligente. Ele faz umas observações muito boas sobre a realidade do dia a dia e sobre questões históricas. Só que ele também é católico. Onde é que estão os jovens cristãos, evangélicos, inteligentes, para discutir esses temas? Porque você discute tudo, você compartilha tudo, você concorda com tudo. E onde é que está a palavra no meio disso aí? Se alguém compartilha com você, por exemplo, vai ter um grupo que vai se reunir para o próximo jogo da Unifacisa, lá na quadra. Aí você diz, eu vou compartilhar aqui, porque vai todo mundo junto. Aí você sai passando, direto para todo mundo, tá. Vai todo mundo pro jogo. Chega lá, pega, vamos torcer e tal. É ótimo, eu já fui. Sozinho. Mas fui. Só que isso não alimenta a nossa alma eternamente. É só um momento. Passou o jogo, ganhou, tá, beleza, pronto, foi para casa. Mas tem uma coisa muito interessante. Por que a gente não faz a mesma coisa
com culto. O pessoal vai ter um culto sábado. Sai compartilhando, todo mundo. Pá, 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 pá. Vai toda uma galera para o culto. E o que você vai ver aqui não vai acabar com 2 horas, vai para o resto da sua vida. Se você prestou atenção, se aquilo ficou no seu coração, dura muito tempo. Então, a discussão sobre temas cruciais é necessária entre nós. A gente pode falar, às vezes, sobre coisas que são bobas, às vezes engraçadas. A gente pode compartilhar uma coisa que tire um pouco do estresse do dia a dia? Pode, claro que pode. A gente pode gastar uns 10 minutos assistindo um vídeo que a gente vai morrer de rir? Não tem problema. Contanto que isso não tome o nosso coração. Por quê? Porque se aquilo dominar o nosso coração, os 10 minutos viram uma hora vira um dia, acabou. Não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para orar, não tem tempo para conversar com pessoas sobre o Evangelho. Eu preciso começar a mostrar de fato quem eu sou e o que faz diferença na minha vida, discutindo esses temas à luz da Bíblia. Quando alguém falar, tá certo aquilo ali, aí você diz, não, à luz da Bíblia não está certo. Como assim? Para você explicar, você tem que ter base. Para você ter base, você tem que ter lido. Para você ter lido, tem que separar um tempo no seu dia, na sua vida, para que isso aqui lhe alimente. Um outro ponto, próximo slide, é um chamado à compaixão. Vamos abrir esses 3 textos. Mateus 9, 36. Estou já terminando, que aí vocês vão ter também a oportunidade de falar alguma coisa, se expressar nesta noite. Mateus 9, 36, o que é que diz? Ao ver as multidões, Jesus compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Eu falei agora há pouco sobre isso. Você está vendo as pessoas caminhando para o inferno. Você está vendo as pessoas se degradando moralmente. Você está vendo as pessoas se comportando cada dia pior. Isso não traz uma compaixão, não. Não traz um sentimento ruim. Porque você vê todo mundo aqui com o mesmo objetivo. Todo mundo aqui se comportando da mesma forma. Mas quando você sai daqui, você já vê coisas diferentes. Isso deve trazer no nosso coração compaixão, de dizer assim, o bem que eu quero para mim, eu quero para ela. A alegria que eu tenho, eu quero que outras pessoas tenham. A certeza de salvação que eu tenho, eu quero que outras pessoas também tenham. Para isso é preciso pregar com compaixão. Mateus 22, 39. Anda mais um pouquinho aí no texto, para a gente ler. Mateus 22, 39. Ele diz assim, este é o 38 e o 39, este é o grande primeiro mandamento, quando ele falou, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E o segundo, versículo 39, é semelhante a este, ame o seu próximo como você ama a você mesmo. O que eu quero para mim, eu quero para ele também. A misericórdia que me alcançou, eu desejo que alcance ele. A graça que é derramada sobre a minha vida, eu desejo que seja derramada sobre a vida daquela outra pessoa. E 1 João 3, 18, também falando da compaixão. Lá no finalzinho, em 1 João 3, versículo 18, diz assim, filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Eu não sei se vocês já assistiram algum programa em que as pessoas vão lá para tentar algum relacionamento com outras. Quem é mais da minha época
Silvio Santos tinha um programa chamado Em Nome do Amor. E um bocado de rapazes, um bocado de moças, eles falavam o nome, o que faziam, de onde eram, e tentavam sair dali namorando. Interessante que a gente hoje tem alguns mecanismos de juntar pessoas que fazem com que elas digam que sentem coisas que a gente não sente em anos. O que é que eu estou querendo dizer? Para você construir amor verdadeiro, demora. Amor verdadeiro não é aquele que você sente que parece que vai morrer. Ai, meu coração está acelerado. Ai, meu Deus do céu, ele está chegando. Não é isso. Isso é paixão, que também é bom, mas não é amor. Não é aquela coisa que diz assim, ai, é tão bom que até dói. Não, não dói. Não dói. O amor faz bem. O amor é paciente e bom. Ele não é inconveniente, ele não arde em ciúmes. Coríntios 13. O amor só traz coisa boa. Então, se dói, não é amor. Mas hoje as pessoas dizem com uma facilidade imensa. O rapaz conhece a moça na balada e em meio ao tuts. Aí ele diz assim, eu te amo. Cheio de caipifruta na cabeça. Né? Eu te amo. Ela, tá, beleza. A menina conhece o rapaz com um mês. Eles vão para uma pizzaria comemorar um mês de namoro. Coisa linda, 0.1, hashtag 0.1. E bota as iniciais deles. Isso é lindo de ver. Principalmente se isso perdurar. Dificilmente tem perdurado. Por quê? Porque ainda não é amor. A menina vai lá e diz assim, coisa linda que você fez para mim, uma cestinha de chocolates, a gente veio para a pizzaria, eu te amo. E nisso algumas pessoas são, infelizmente, levadas a fazer coisas que não deveriam e serem tratadas como não deveriam ser tratadas. De um lado e de outro há quem use pessoas. Isso é muito triste, porque essas pessoas amam a boca para fora. Demora muito para que você entenda que amar é amar apesar de. Você ama o seu irmão aqui dentro da igreja apesar dos defeitos que ele tem. Rapaz, irmão fulano é chato, né? Mas é meu irmão em Cristo, está aqui no meu coração. Não vou nem pensar no defeito que ele tem, porque eu preciso amar como eu amo a mim mesmo. Então, deixa para lá, vamos focar nas virtudes, vamos focar nas qualidades. Você não pode amar da boca para fora. Amar só dizendo assim, eu amo, eu amo. Sabe a coisa que mais me incomodava em cultos anteriores, assim, também, boto 10 anos, 10, 20, 30 anos para trás. Era as pessoas dizerem assim, olhe para o irmão que está do seu lado. Isso é chato. Só de mandar olhar já está chato. Só que aí eles faziam mais. Que era o quê? Dê a mão para ele e diga, eu te amo. Às vezes você não tinha visto aquela pessoa nunca na sua vida. Então você estava falando da boca para fora. Você não sentia aquilo por ela. E mesmo que você emendasse um eu te amo em Cristo Jesus, também não valia. Porque para amar alguém em Cristo Jesus, você tem que sentir a mesma coisa que ela, por Cristo Jesus. Sabe o que a igreja do Senhor é? Um grupo de pessoas, quem diz isso muito é pastor James, apaixonadas por Jesus. Então, se você está do lado de uma pessoa apaixonada por Jesus, você tem o mesmo sentimento que ela. Aí você pode dizer, eu amo essa pessoa. Por quê? Porque ela ama Cristo como eu amo. E o amor dele nos une. É por isso que eu posso dizer. Se não, é da boca para fora. E João está dizendo, não digam isso.
Não amem da boca para fora, mas de fato e de verdade. É a pessoa sofrendo, você do lado, chorando com ela. É a pessoa se alegrando, você sem inveja, se alegrando com ela. E não pensando, Senhor, me dá também. É dizendo, Senhor, muito obrigado, porque tu fizesse isso com a tua serva, com o teu servo. Entenda que é importantíssimo que a gente tenha compaixão pelos outros e viva em comunidade da melhor forma possível. E aí o último ponto, para viver no nosso mundo, além de convicção e compaixão, tem que ter coragem. A gente tem que ter coragem porque, de fato, cada vez mais é difícil ser contracultural. Cada vez mais é difícil você se manter íntegro, separado do mundo, santo. Você precisa insistir em anunciar a verdade bíblica. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, leia, medite, memorize, se alimente. Depois, peça a Deus ousadia e intrepidez. Ah, mas eu bati nas portas e elas se fecharam. Continue batendo. Lembra do que o pastor James falou em dezembro. A porta fechou. Não tire a foto e peça o cancelamento de quem fechou. Continue batendo até que alguém abra. Quem vai abrir a porta do coração de quem escuta a mensagem que a gente fala e não dá bola para a gente? Quem é que abre a porta do coração das pessoas? O Espírito Santo é quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Não sou eu, não é você, mas a gente precisa pregar. Sempre, sempre. A instrução de Paulo a Timóteo é pregue a tempo e fora de tempo. Eita, mas é porque eu tenho prova na universidade segunda-feira. Aí eu tenho que ficar hoje de noite, virar à noite. Amanhã eu vou ter que faltar à escola bíblica dominical porque eu vou estar estudando. E de noite eu vou estudar mais um pouquinho, porque sabe como é, né? Aquela coisa psicológica assim, quando a gente estuda de véspera, a gente fica mais certo que vai acertar a prova no outro dia. Sabe quando é que você vai tirar nessa prova? Eu peço a Deus que 0. Mas pastor, desejando mal para a gente. Não, eu estou desejando o bem. Porque você tirando 0, você vai entender que fez errado. Da próxima vez você não faz mais isso. Eu vou fechar aqui só dizendo uma coisa para vocês, muito particular minha, uma história da minha família. Uma tia minha que já faleceu, ela costurava para fora, isso, bote mais de 50 anos, certo? E ela recebia muitas encomendas. E teve um dia que ela tinha uma encomenda que atrasou, não teve jeito. Ela não foi para a igreja. Domingo à noite, disse assim, eu vou terminar. Terminou tão cansada que dormiu por cima daquela toalha que ela estava fazendo. Sabe o que aconteceu na segunda-feira de manhã, quando ela acordou? A toalha tinha sido costurada pelo avesso. Ela teve que desfazer tudo e fazer de novo. Foi ruim, né? Foi péssimo. Ela perdeu tempo de cultuar a Deus, de abastecer o seu coração, de pedir a Ele orientação para aquele trabalho e fazer corretamente o que para ela era tão simples e automático. A gente precisa de estar aqui para se alimentar dessa palavra, mais do que a gente já tem feito. Ah, pastor, mas eu me alimento na minha casa. Continue fazendo isso, mas não deixem de se congregar. Não deixem de estar juntos. Nós somos um corpo. Esse corpo não vive sozinho se for só um dedo. Esse corpo não vive sozinho se for só o pé. Você já viu um pé andando sozinho por aí? Não vê, né? Tem que ser o corpo inteiro. Se você falta, faz muita falta de verdade. Todo
pedacinho desse corpo tem muita importância. Por mais que você diga, mas aquele irmão só senta ali e fica calado, e parece que não está participando do culto, ele é importante. Um jeitinho caladinho dele, um jeitinho tímido dele, mas todos são importantes nessa construção e nesse incentivo que a gente precisa dar um ao outro, de continuar sendo diferentes, de continuar sendo contraculturais, de continuar insistindo na verdade inabalável da palavra de Deus, nesses tempos que a gente tem que são tão inconstantes. A gente precisa pagar o preço, que é cada dia mais alto, pregar com ousadia e intrepidez, para que pessoas venham ouvir a palavra, ser tocadas pelo Espírito Santo, se dobrar diante de Cristo e responder positivamente ao seu chamado, serem salvas e fazer parte dessa família grandiosa que se chama a família de Deus. Se tem alguma pessoa na sua família que ainda não faz parte dessa grande família de Deus, o chamado hoje é a convicção, a compaixão e a coragem. Você ama essa pessoa? Você quer que ela seja realmente feliz na vida dela? Você quer que essa pessoa esteja mais perto de você em todos os momentos que você tem aqui dentro da igreja? Tenha convicção quando falar com ela, quando pregar para ela. Tenha compaixão por ela e tenha coragem.